Boa noite, galera. Aliás, boa noite, como diz o Moacir Moda, né? Boa noite, boa tarde, bom dia, depende do horário que você vai estar escutando ou vendo esse podcast no nosso canal. Hoje temos um episódio em que a gente vai entender qual é o tipo de empresa que contrata programador em tempo de crise. A gente está gravando esse episódio aqui em setembro de 2022 e houve aí uma certa onda do que se chama aí de layoffs, ou em português as chamadas demissões. E aí eu quero que você do outro lado entenda, né, como é que funciona esse tal de layoff, se essa crise chega na área de tecnologia, né? E aí eu decidi fazer esse episódio um pouco diferente. Normalmente eu conheço as pessoas que a gente chama aqui, ou eu conheço, ou o Moacir, quando a gente gravava, o Moacir também conhecia aqui as pessoas, e dessa vez é um caso diferente, mas que acontece muito, tá? Vão ser pessoas que eu não conheço, pelo menos não a partir de hoje, é a primeira vez que a gente se vê, pelo menos ao vivo, e aí por isso eu não vou fazer a apresentação e vou pedir para que eles mesmos se apresentem. Então, Thiago e William, se vocês puderem, por favor, se apresentar, quem são vocês e o que vocês, enfim, quem são vocês, quem é o Thiago e quem é o William? Perfeito. Pode começar aí, Thiago, fica à vontade. Bom, primeiramente aí, boa noite, pessoal, bom dia, boa tarde, não sabemos o horário que todo mundo está ouvindo. O Thiago, a gente eu tenho uma empresa de desenvolvimento, produzimos softwares próprios e na área de e-commerce, certo? E eu e o William estamos desenvolvendo um novo, ainda não podemos falar sobre o que é, mas basicamente o que eu tenho hoje é um software que faz fulfillment, processamento de pedidos na área de dropshipping e e-commerce. Hoje eu tenho um marketplace B2B. Se você faz dropshipping e gostaria de fazer processamento de pedidos nacionais, fornecedores nacionais, o meu SaaS aí está sanando essa dor. Maravilha, só clarificando, então, o SaaS aí é aquele software como serviço, né? Então vocês vendem um software como serviço na internet, é isso? Isso. Perfeito. Maravilha. E William, como é que você se encaixa aí? Você é sócio na empreitada? Você vai codar aí? Como é que você se encaixa aí nessa organização? Perfeito. Eu estou iniciando essa operação, esse app novo com o Thiago, né? Que a gente ainda não pode dar muita notícia sem spoiler. Segredo industrial. Mas eu já tenho também um site, que é uma automação para WhatsApp e tudo mais. A gente já tem alguns anos, desde 2018 que nós temos esse site. Eu também tenho uma empresa de estruturação de TI, então a gente ajuda outras empresas a estruturarem uma área de tecnologia, se a empresa ainda não tiver essa área. Então tem muitas empresas que estão saindo, né, do offline para o digital, e aí às vezes não tem programador, designer, UX, UI, e aí a gente ajuda a estruturar isso também. E aí eu e o Thiago, a gente já se conheceu, acho que 2018, 2019, sempre quis fazer alguma coisa juntos, e agora surgiu a oportunidade, recentemente, né? Mas basicamente é isso. Esqueci de dar o bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei qual horário o pessoal tá vendo, mas basicamente é isso. E é isso. Meu nome é William, mas todo mundo me chama de Will, então pode ficar à vontade quem quiser, é mais fácil. Maravilha. E deixa eu perguntar, o background de vocês é de programação mesmo, ou vocês fazem só a gestão, digamos assim? Perfeito. Já que eu estava falando, vou seguir, depois eu te passo a palavra, Thiago. Eu sou programador também, a minha formação é tecnologia da informação, né? Fiz pelo Instituto Superior de Tecnologia. Em Petrópolis a gente tem um laboratório que é o Laboratório Nacional de Computação Científica. E junto a ele temos também uma faculdade, uma universidade. E posteriormente eu fiz mestrado no Instituto Militar de Engenharia. Ah, que legal, Elaine, que bacana. Eu fiz mestrado no Instituto Militar de Engenharia posteriormente, que fica ali na URCA, né, no Rio de Janeiro. Ia fazer o doutorado, só que aí surgiu a oportunidade de empreender. Eu acabei indo para o mercado, quero fazer o doutorado ainda, mas mais para frente, né, quem sabe no futuro. E aí o Thiago puder falar um pouquinho dele também. Só curiosidade, fiz a prova do IME em 2003 ali para a URCA também, né? Agora deve estar ficando mais conhecido o IME. Já é bem conhecido, mas ainda acho que está ficando mais por conta do ministro aí, do Tarcísio, né? Não fazendo propaganda política. Só a única coisa que ele é formado no IME aí. Então, normalmente quem faz prova para IME e ITA sempre está fazendo para as duas ali, que são duas das provas mais difíceis de engenharia, né, do Brasil.
É verdade. Maravilha. E o William não, Thiago também tem o background de programação também, Thiago? Sim. Sou desenvolvedor, sou formado em análise de desenvolvimento de sistemas, sempre desenvolvi. Já morei fora do Brasil também, desenvolvendo, já trabalhei com Salesforce, essas coisas, e resolvi empreender há uns 3, 4 anos atrás, sempre na área de dropshipping, então no meio de marketing digital ali, e tem muita oportunidade que dá para desenvolver. E aí eu comecei mais ou menos com 2, 3 anos, já tenho uns 3 SaaS nessa área de e-commerce, e é isso. Bacana. E aí eu queria te perguntar, né, Thiago, por isso que eu não fiz a apresentação, porque eu tava falando aqui antes da gente começar a gravar, né, que eu falei, Thiago, vou comentar essa história, porque isso costuma acontecer com uma certa frequência, né? Como é que a gente se conheceu aí, Thiago? Como é que a gente se esbarrou aí nas redes? Como é que a gente entrou em contato aí, cara? Então, eu faço parte de um grupo de mastermind aí, e o Moacir tava num encontro desse, e ele falou, pô, sou lá do Python Pro e tal, eu troquei ideia com ele e falei, poxa, minha maior dor, a gente tem como eu posso falar, umas dinâmicas, minha maior dor é contratar gente, né? Aí ele, pô, conversa lá com o Renzo, ele falou, talvez eu consiga te ajudar com isso, né? Aí foi assim que eu conheci você. Bacana, né? Então, basicamente, o Moa me deu uma pingada, passou meu WhatsApp, o Thiago mandou uma mensagem aqui, aí falou, poxa, eu tô precisando de gente e tal. Aí eu imaginei, falei, pô, isso acontece tantas vezes. Então, eu falei, vamos pegar de surpresa, porque aí fica claro que, tipo, fica difícil a gente... Ou nós somos excelentes atores e a Globo tá perdendo também aí, né? 3 excelentes atores que vão conseguir aqui, vocês, principalmente por quem vê no vídeo, né? Que a gente se conheceu. Eu falei, cara, vamos fazer então esse bate-papo para você conversar com os nossos alunos, mas vamos gravar também um episódio para falar do assunto. E o que é curioso é que você tá falando, putz, tá difícil de contratar, né? Então, quando você passou agora para o outro lado da mesa, para alguém que está empreendendo e precisando contratar os desenvolvedores, e aí eu queria te perguntar, pô, mas mesmo com essas demissões que estão acontecendo no mercado, quer dizer, gente aí que foi mandado embora de Magazine Luiza, gente que foi mandado até no setor de e-commerce aí, né? Se eu não me engano, o pessoal da Olist teve uma galera que saiu também. Então, mesmo nessa situação de pessoas sendo mandadas embora, vocês ainda estão contratando? Você acha que está mais fácil contratar desenvolvedor por causa desses layoffs ou não, cara? Acho que o William consegue ajudar melhor aí com esse ponto. Perfeito. Vamos lá, William. Eu acho assim, a forma que eu visualizo é que fácil não está, porque cada vez mais a gente tem novas startups surgindo, e aí, consequentemente, essas startups também vão competindo pelos bons candidatos ali que ficam, né? E também eu acho que programação nos últimos tempos, como se tornou um assunto muito em alta no marketing digital também, acabou se tendo uma promessa muito forte do tipo, vire programador que você vai ganhar em 3 meses, R$5.000, alguma coisa assim do tipo, e a gente sabe que na prática isso não é muito verdade. Mas isso acabou meio que, na minha visão, minando um pouco o mercado, no sentido de a gente ter muitos profissionais que antes eram, por exemplo, antigamente na nossa época, né, você falou que aplicou pro IME naquele período ali, início dos anos 2000 e tudo mais, a gente tinha que, assim, cara, quando um desenvolvedor era sênior, você falava, nossa, esse cara é sênior, ele já fez isso, aquilo. Hoje em dia você vê muitos desenvolvedores se nomeando sêniors e não tem, de fato, essa expertise. Então, assim, na minha opinião, aumentou a oferta de desenvolvedores, a gente tem mais desenvolvedores disponíveis, mas o qualitativo diminuiu. Hoje em dia a gente tem que filtrar mais. Então, assim, a gente tem que fazer etapas mais rigorosas de seleção. Em alguns casos, a gente tem que aceitar que o candidato, às vezes, não vai estar naquele exato nível que a gente espera, ou no exato nível que ele está aplicando, e desenvolver ele internamente. E aí é um dos pontos também que a gente acaba fazendo isso mesmo, né? Trazendo o profissional, desenvolvendo ele em casa, para ele conseguir atingir ali o nível que a gente espera, né? Mas, assim, o mercado em si está bem aquecido, tanto para quem está contratando, quanto para quem quer ser contratado. No final das contas, se você for um bom desenvolvedor, você pode ficar tranquilo que, assim, colocação para você com certeza vai ter. Principalmente quando se trata aí das linguagens aí que atualmente tem visto no mercado, que é Node e Python, que estão bastante em alta, né?
Bacana, desenvolvedor back-end, né? Considerando um back-end. Isso, para back, né? Fora front, fora DevOps. Isso. Exato. Bom, eu uso alguns bonés, né? Eu também sou gerente de educação na Boozer, hoje em dia uma startup. E aí, quando o pessoal fala o layoff, aí volta e meia o pessoal manda pergunta lá no meu Instagram. Nossa, e essas demissões? E aí, o engraçado é você dar uma olhada nas demissões, porque hoje em dia o pessoal tem criado até documentos, planilhas do Drive, né? Para ajudar as pessoas na recolocação, né? E aí, quando eles passaram a criar essas planilhas, o pessoal da RH lá da Boozer fica esperto, até mesmo no nosso grupo de devs, né? Opa, teve layoff não sei onde. Aí a gente vai dar uma olhada na lista de quem foi demitido. E aí pelo menos o que a gente percebe lá, é que o layoff que eles colocam é o geral. Com algumas raras exceções, a equipe técnica não tá ali dentro desse layoff, né? E ainda quando tá, o pessoal já fala, opa, fulaninho aqui, manda, até a gente manda lá brincando / falando sério, né? Pro nosso pessoal de RH, manda uma mensagem lá, oi sumido, inclusive pessoas que já saíram de repente da empresa que estão trabalhando em outro lugar e a gente sabe que teve um layoff, mas a pessoa não saiu, acho que compensa mandar aí um oi sumido para ver como tá. Então, esse layoff eu não vejo chegando tanto, com tanta força na área de tecnologia, apesar de eu saber que algumas pessoas realmente chegaram aí a deixar o emprego, mas eu acho que é o que você falou, principalmente nas camadas mais experientes, eu acho que a demanda ainda está muito alta, principalmente por conta do que aconteceu na pandemia, né? Você tem pandemia, um monte de gente vai para o online, aí vocês estão falando um monte de gente que foi para o online e também aqueceu o mercado de vocês, de marketplace, de e-commerce. E aí essa turma vai para o online e precisa de mais programador. E aí tem pandemia, tem que contratar em casa. Tem que contratar em casa? Por que a empresa lá fora não vai poder contratar no Brasil também? Então, quem tem experiência, sabe falar inglês, cérebro foi para fora. E isso acabou causando esse apagão aqui no Brasil que acaba complicando a vida das empresas, né? Mas o Will trouxe aí um assunto interessante que é, se a gente não acha o programador nesse nível, que é o que todas as empresas querem, né? Às vezes o pessoal me manda, Renzo, tem alguém sênior aí? Eu falo, meu irmão, sênior, pleno, que não tá trabalhando, é saci pererê, não existe, entendeu? Sênior que não tá trabalhando, ou tem algum problema mental grave, ou tá tirando um ano sabático e não quer trabalhar, porque quem quer tá trabalhando. E aí eu te pergunto, e o que acontece quando você tem que, então, você falou de formar dentro, ou aceitar, digamos, um nível mais baixo do que em princípio você queria? O que vocês avaliam aí, Will e Thiago, na hora de contratar essa pessoa que tem menos experiência? De repente, vocês chegam a contratar quem tá buscando a primeira vaga, ou quem ainda tem pouca experiência, como é que funciona? O que vocês avaliam nesse tipo de candidato? Beleza. Assim, se eu falar demais aqui, você pode tirar o microfone e tomar... Fica tranquilo. Eu falo pra caramba também. Mas, basicamente, assim, de acordo com o nível, eu vejo, por exemplo, um cara que tá aplicando por uma vaga de estagiário, eu vou muito mais avaliar o perfil dele, a capacidade dele de aprender, do que necessariamente o conhecimento técnico que ele vai ter. Às vezes ele tem até um conhecimento técnico ali inicial, mas dependendo do perfil, do tipo de perfil, do que ele já executou no passado, se ele não teve assim, grandes conquistas no trabalho dele ou na carreira profissional dele, se eu vejo que ele não é um cara muito compromissado, né? Isso para mim tem um peso maior do que aquele inicial técnico que ele teria. Então, para um júnior, eu vejo... Para um júnior não, né? Para um trainee, um estagiário, o cara que está começando do zero mesmo, eu tento ver mais o background dele, o perfil, se o perfil dele é um perfil mais técnico mesmo, e a capacidade dele de aprender, o compromisso, comprometimentos e tudo mais. E tem até uma regra que eu uso, que eu gosto de usar quando eu inicio um cara na empresa do zero em programação, que é a seguinte: se nos 3 primeiros meses o cara não está trabalhando até mais tarde, virando noite, não pra gente, tá? Mas fazendo por conta própria com programação, eu sinto que ele não se encantou com isso, porque eu noto que os meus 3 primeiros meses, os 3 primeiros meses dos meus amigos, os 6 primeiros meses ali em programação, cara, você se encanta com aquilo de uma maneira que é quase um superpoder, né? Você pensar que você consegue automatizar um negócio, igual, por exemplo, a gente está conversando aqui, vamos supor que eu precisasse viajar amanhã, eu poderia criar um script que está pesquisando as melhores passagens para mim, saindo de determinado aeroporto, fazendo escala em tal lugar. Isso é um superpoder. Eu consegui fazer uma tarefa
que eu precisaria ali manualmente estar fazendo. Então, assim, na minha visão, se o cara não se encantou nos primeiros meses de programação dele, talvez aquilo ali não seja para ele. Então, é um alerta que eu costumo observar, né? Não necessariamente ele precisa fazer hora extra para a gente, eu nem quero, nem gosto que faça, eu faço o máximo possível para que isso não aconteça, mas se eu vejo que ele não está empenhado, fazendo coisas para ele ali, tentando entender mais, um pouco obcecado, né, nesse primeiro início, eu sinto que ele não se apaixonou muito pela área, né? E aí eu vejo que essa é uma característica comum assim, dos bons programadores que eu encontrei. Quando é o nível júnior, eu gosto de ver os fundamentos. Ele aprendeu bem na faculdade, os fundamentos básicos de algoritmo. Se ele tem uma noção boa, ele consegue aprender bem os conceitos também, confrontar esses conceitos, né? Tinha um professor meu orientador do mestrado, que ele falava um negócio que eu sempre levo, que é, quando você lê um artigo partindo do princípio que o autor está errado, você é muito mais crítico, né? Então, é isso também que eu espero de um júnior, uma criticidade, no nível dele, poxa, eu tô aprendendo isso aqui, mas beleza, por que será que esse cara falou isso? Por que será que isso é de tal jeito? É o cara que vai, é igual a criança, né, que vai perguntar por quê pra tudo, e é isso que eu espero do júnior, que ele se questione ao máximo. Agora, o pleno, em específico, eu já espero que ele entregue coisas mais sólidas, consistentes, que ele seja aquele cara que consiga passar uma segurança nas entregas dele, que as entregas que ele faça não exijam tantas revisões, que é um cara que já seja seguro, mas eu não vou esperar que ele forme júniors, eu não vou esperar que ele seja o cara que vai definir os padrões daqui para frente, mas eu espero que os conceitos que ele saiba, embora não sejam todos, sejam bem sólidos. E quando se trata do sênior, eu estou esperando um cara ali que tenha também a capacidade de formar outros júniors, que ele consiga, mesmo que ele seja um cara mais introspectivo, pela referência técnica que ele tem, ele conseguir direcionar caminhos melhores que o júnior ou o pleno vai percorrer, montar uma arquitetura de forma eficiente, prevendo a escala do sistema e tudo mais. Então, basicamente, eu tenho esses níveis de exigência diferentes em cada um dos níveis, e aí eu acho que ter esse nível de cobrança diferente, expectativas diferentes, também ajuda a gente não se frustrar, né? Porque às vezes você vai buscar um júnior esperando, né, dele o que um sênior te entregaria, o que um pleno te entregaria, aí você vai acabar ficando frustrado, né? Mas basicamente é isso. Aí o Thiago pode ficar à vontade para falar aí também. Para mim também seria essa questão de fundamento, um cara que sabe, enfim, ler as documentações, não é um fuçador que sai procurando tudo já no Stack Overflow pronto, né? Então, e também eu gosto de ver também muito lado do soft skill, né? É uma pessoa, por mais que ela não seja tão boa ali tecnicamente, é uma pessoa que tá procurando saber, é sincera, sabe se comunicar bem na questão de estou conseguindo fazer, não estou conseguindo, preciso de ajuda aqui e ali, e às vezes não deixa o ego tomar conta dessa parte aí. Eu gosto de ver bastante esse lado da soft skill também da pessoa. Eu acho que faz também bastante... Quer dizer, soft skill pra mim eu acho que é importante na carreira como um todo, né? Mas o que eu costumo falar, principalmente pra moçada mais nova, é que quem tá começando ali do zero, quem tá procurando a primeira vaga, a turma já vai olhar justamente com os olhos que o Will falou, né? Putz, eu não vou buscar aquele famigerado, o estagiário com experiência. Não, mas peraí, se é a primeira vaga, né, tem um paradoxo aí, né? Pra primeira vaga a pessoa não vai ter experiência. E aí, nesse caso, justamente a diferenciação acaba sendo nas outras habilidades. Como é que você vai se comunicar? Como é que você vai indicar para outra pessoa que você vai ter responsabilidade, né? E essa do gostar, eu também também me reconheço aí nessa de você passar o tempo programando, né? Ontem mesmo eu tinha feito aqui com o pessoal, a gente fez uns 4 encontros em integração com o Discourse aqui. E aí alguém mandou mensagem que tava dando um bugzinho ontem de noite. Cara, não teve jeito. 4h30 da manhã eu acordei, o cérebro ficou pipocando ali no inconsciente. Falei, deixa eu pegar isso aqui pra fazer. Hoje eu acordei 4h30 e resolvi os bugzinhos ali de integração da nossa plataforma com o Discord, porque eu acho que é isso, né? A pessoa que gosta de tecnologia para você avaliar o iniciante é aquela pessoa que olhou ali, sei lá, quando eu fiz a primeira macro no Excel, eu falei, cara, isso aqui é genial. Você coloca aqui um comando, repete, e ele faz isso automaticamente e você não precisa fazer mais nada, né? O programa trabalha sozinho. Então, eu acho que concordo com vocês aí, principalmente para essa primeira vaga, que soft skill é importante, ainda mais seguindo aquela máxima, né? Você contrata pelo técnico e às vezes demite pelo comportamental. Então, acho que faz todo sentido já procurar as pessoas
no caminho certo. E deixa eu perguntar, com que stack que vocês trabalham aí, então? Trabalham na empresa atual e, de repente, eu sei que vocês não podem falar o que é o outro produto, mas não sei se, de repente, vocês já têm ideia de que stack que vocês vão utilizar. Perfeito. Hoje eu, por exemplo, no meu software lá de automação, eu utilizo bastante JavaScript, tanto no front, né, ali, jQuery, coisas simples, jQuery, Vue, e no back a gente utiliza mais o Node mesmo, Puppeteer, quem já trabalhou aí, e basicamente o que a gente faz são extensões do Chrome. Então é o que dá para utilizar ali. E aí o Thiago, hoje ele já trabalha mais com no caso na empresa dele, né, nessa que ele já tem estruturado. Pode falar um pouco melhor, que é mais o Python? Claro. Né? A aplicação web ali, back-end é Django, né? Ela fornece as APIs ali para o front-end, que é feito em Next com React. E tem muita coisa também feita como é muita chamada assíncronas, a gente usa Lambda Functions da AWS ali para fazer bastante coisa assincronicamente, né? Então, SQS, Lambda Functions, bastante serviços ali da Amazon a gente usa para essas requisições. O Django é no Heroku mesmo e acho que é isso mais ou menos. Bastante coisa, na real. Django no Heroku é o que é como eu faço aqui também, obviamente no curso, para dar uma escapada um pouco de DevOps para quem está começando, mas para que eles tenham uma experiência de deploy, até porque se a empresa para começar não faz sentido nenhum você ter uma equipe de DevOps, se você ainda não tem escala, não tem nada, o Heroku ele fica muito barato no início, né? Então, só quando você ganha escala para compensar ter uma equipe de DevOps para tomar conta da tua infraestrutura. E aí fiquei curioso com duas coisas, né? Você falou que então tem a parte de back, que trabalha com API, e tem a de front. Você tem equipes distintas ou os teus desenvolvedores são na maioria full stacks que trabalham aí nas duas áreas, Thiago? Não, tenho duas equipes distintas. Eu tenho mais back-ends do que front-ends. Hoje eu tenho só um front e 4 backs contando comigo. Faço bastante coisa também e parecido contigo aí que você disse, acabo acordando de madrugada ou indo dormir de madrugada fazendo bastante coisa, além de tocar a empresa. Mas é isso, a gente tem 4 no back e 1 no front e dá conta do recado. E é isso. Chuto. Opa, perdão. Chuto eu, né? Como ele falou que tem muito back-end, potencialmente, porque como você falou que de repente integra muito com outros parceiros, deve ter bastante integração com terceiros também, seria isso? Para automatizar os processos, Thiago? Isso, tem muita coisa que tem que fazer ali em integração com sistemas externos e a gente acaba usando o Lambda Functions, até por isso que não cobra, a gente mantém ali a aplicação web no Django porque não sobrecarrega muito. Ali o que mais sobrecarrega está em serverless, então é tudo bem tranquilo. Legal. Perdão, Will, te cortei, você ia complementar com alguma coisa. Não, eu ia falar que no nosso caso também é o contrário. É o contrário, Thiago, até por isso que a gente está estruturando esse projeto novo, porque eu tenho mais front do que back. Então, eu tenho, por exemplo, 3 front-ends e 2 back-ends só. Sendo que um back-end é só esporádico, né? Um é full e o outro é esporádico. E aí é justamente isso, né? Pela estrutura do time, você vê basicamente o que é feito, né? No nosso caso é mais extensão, então acaba sendo mais front. No caso dele, tem muita integração, acaba sendo mais back, né? Você já vê ali pela estrutura do time mais ou menos o que tá sendo feito, está sendo mexido. E quando você diz as extensões, Thiago, isso aí é para fazer aquelas automações, às vezes que não é possível, não tem uma API, aí você acaba criando algumas extensões para conseguir adicionar funcionalidades nas aplicações de terceiro? O que fazem essas extensões, se você puder comentar? Como eu falei, como eu não conversei antes, eu não sei o que pode e o que não pode falar, então eu vou perguntando, se não puder falar, não tem problema. Tá, as extensões você fala do William, né? Isso. No caso, as extensões que eu faço é justamente isso. Normalmente elas rodam sobre o Chrome. E, por exemplo, você já viu o Grammarly?
Já ouviu falar? Já deve ter visto propaganda? Então, o Grammarly, ele opera sobre o e-mail. Então, você está digitando um texto ali, o Grammarly pegou que o teu texto está errado e ele já te corrige. Não, em inglês você deveria utilizar o texto assim. E a gente tem a mesma extensão. A nossa extensão, como hoje a gente tem um software de automação para o WhatsApp, essa extensão opera sobre o WhatsApp Web. Então, todas as ações que ele vai executando de forma automática é sobre o WhatsApp Web. E aí, por exemplo, a gente também tem uma sincronização com o ActiveCampaign. Então, quando você abre o painel do ActiveCampaign, você tem algumas facilitações que você não teria diretamente, como, por exemplo, preciso contatar esse usuário que está aqui direto no WhatsApp. A partir do ActiveCampaign, a nossa extensão já faria isso direto, entendeu? Então... eu uso o ActiveCampaign aqui, já falei, por que esses pilantras não têm extensão aqui com o WhatsApp para poder mandar por lá? Então, não deixa, fala muito não, porque senão eles botam e aí eu perco meu emprego, eu perco meu negócio aqui. É melhor deixar um pouco mais de tempo sem isso aí. Mas, cara, tem muita... Aí eu não tinha uma visão tanto de extensão, achava que não era um negócio tão interessante. E depois de um tempo eu comecei a ver que nos Estados Unidos é muito utilizado. Tem uma extensão até para quem usa muito e-mail que chama Superhuman, que eles tornam todo o fluxo de e-mail bem mais fácil, mais intuitivo e tudo mais. E aí é um business gigante em cima de extensão apenas. Até o próprio Grammarly é assim também, né? Então é bem interessante. Dentro de programação você tem vários subnichos, né? Você pode ir construindo. Eu trabalhei, eu fui diretor de tecnologia na empresa Prices, e basicamente a gente vendia plano de telefonia, né? E os sistemas de plano de telefonia, meu amigo, são daquele jeitinho, né? Ruins demais e tal. E a gente fazia toda a gestão dos dados do cliente. A gente vendia multiplataforma, vendia para Claro, para Vivo, etc. A Prices era uma empresa que tinha sido adquirida pela Fast Shop. Então, toda vez que você comprava um celular móvel ali naquela época, entre 2018 e 2020, era o nosso sistema que atendia. E os processos de ativação da linha eram péssimos, tipo, era ruim de fazer com Selenium, etc. E ali a solução, e aí era ruim para o nosso operador, a gente tinha todos os dados bonitinhos, estruturados no nosso banco, com telefone, nome, tudo de cadastro, bonitão, documentos. E aí o nosso operador tinha que baixar lá um raio do sistema que só funcionava ainda no Internet Explorer. Tivemos que fazer gambiarra para conseguir colocar a extensão no Internet Explorer, porque só funcionava nele. E tinha que imputar os dados todos de novo, né? E aí qual foi a solução? Criar a extensão para poder ler da nossa aplicação, e aí ficava aqui do lado, ele só apertava um botãozinho para falar, olha, é esse usuário aqui com esses dados. Pumba! Aí preenchia todo o cadastro deles lá e ia fazendo os processos automatizados via extensão. E eu já cheguei a ter que fazer isso também, extensão por Internet Explorer. Nossa, cara, era muito complicado, né? Tu tinha que fazer um esquema, se eu não me engano, na época, com um cookie ali, uma parada assim, que se você tinha que salvar como favorito, tal. Isso! Pô, meu irmão, que troço chato, velho, que troço ruim. E foi muito engraçado a forma como eu acabei tendo que fazer isso, porque na nossa antiga empresa, e aí hoje, claro, eu recomendo que você não faça isso se você estiver no ambiente corporativo, né? Mas na nossa antiga empresa não tinha trabalho remoto, né? Era trabalho presencial mesmo. Então, assim, o cara deixava a máquina desbloqueada, as pessoas iam lá e sacaneavam, né? Trollavam e tal. E aí uma vez surgiu uma extensão do Chrome que chamava N-Cage. Você já ouviu falar dessa ou não? Ela... Rapaz, eu lembro do Baidu, que quando ele entrava, às vezes ele entrava como extensão, pilantra, aí o pessoal ficava tentando tirar a barra, o Baidu não saía nunca do computador. Esse N-Cage era só pra trollagem mesmo. O pessoal colocava a extensão do N-Cage e todas as fotos trocavam pra foto do Nicolas Cage. Tu abria o G1, só Nicolas Cage. Tu abria qualquer site, Stack Overflow, só Nicolas Cage. E aí eu fiz uma extensão que eu peguei a foto lá na época, né, do chefe lá da empresa e instalei na máquina. E toda hora que o cara acessava um site, todas as fotos trocava pro chefe da empresa. O cara na praia, o cara criança... E aí o cara ficou assim, achou engraçado, ficou meio puto, mas achou engraçado. Aí ele falou, tu sabe fazer extensão? Então eu vou te colocar num projeto. Aí me colocou num projeto para trabalhar com extensão no IE. Aí eu, custou caro essa trollagem. Ele colocou você para trabalhar no IE. É porque ninguém fazia extensão na época, né? E aí, tipo, ele precisava fazer algum tipo de extensão no navegador. Tinha um projeto legado lá de uns 10 anos já. E aí tinha que dar uma manutenção e tinha que fazer isso. Eu falei,
me dei mal. Mas beleza, faz parte, né? Mas perceba como a área de tecnologia é maravilhosa. Você vai sacanear o seu chefe e aí você ganha mais um trabalho na empresa. Pelo contrário, ele fala, ó, dá uma olhada na habilidade aqui do Will, já que você sabe fazer extensão, então vamos fazer a extensão para gerar valor aqui para dentro. Então, essa área, se fosse qualquer outra pessoa sacaneando, botando fotinha lá, de repente ia ser demitido. Deve não, opa, não, só fazer extensão, então vamos trabalhar. Verdade. E como é que foi, e como é que vocês falaram que se conheceram, como é que foi essa junção aí? Tô sentindo que teve então até essa sinergia de, digamos, estar um pouco balanceado entre back e front na empresa de vocês. Como é que vocês se conheceram, como é que surgiu essa sinergia aí? Vocês vão ser sócios nesse novo negócio que vocês estão criando? O negócio de vocês já tem sinergia? Como é que foi aí Como é que foi feito aí esse novo arranjo que vocês estão caminhando aí? Vai ser uma empresa que vocês dois vão ser sócios? Como é que vai ser isso aí? Perfeito. Pode ir lá, Thiago, mete bronca. Não, primeiramente, como que a gente se conheceu, né? Você perguntou ali. A gente conheceu através de um grupo também de networking, faz uns 4, 5 anos já, né, Will? E tem gente de diversas áreas nesse meio, como a gente é programador, acaba tendo esse fit aí, essa conexão, e aí a gente sempre conversou, sempre foi trocando assunto, trocando ideia, conversando sobre algumas coisas. A gente achou também um meio que muita gente não faz. A gente falou, vamos lançar alguma coisa nessa área. Estamos testando um MVP. Enfim, não tem muito o que falar disso, até porque a gente não pode falar ainda, a gente vai testar algumas coisas. Mas sim, a gente está testando alguma coisa, tem uma pessoa fazendo, a gente está deixando ela fazer sozinha, assim, supervisionando essa pessoa, e é isso. Esse evento, esse grupo de network ele falou de forma rápida, mas a gente se conheceu no evento na Lituânia, foi engraçado pra caramba, né? É que o Will gosta de explicar, mas eu sou um pouco mais... Não, tranquilo, mas foi engraçado, porque, tipo assim, era um país, né, diferente pra gente e tal, e aí, pô, conversando com o cara, e aí, cara, o que você faz? Não sei o que, sou programador. Na época, tu tava na Salesforce na época, que você falou? Aí, pô, tô na Salesforce e tal, não sei o que, a gente fazia, tipo assim, era programação do mesmo jeito, né? Só que a gente tava em estágio completamente diferente de hoje. Eu também não tinha SaaS nessa época, trabalhava com terceirização de dev, que é uma coisa horrível, não recomendo pra ninguém que faça. E o Thiago tava na Salesforce ainda, e a gente trocou essa ideia, não sei o quê. E aí foi passando, assim, aquele negócio, vamos fazer alguma coisa, e foi passando tempo. Aí chegou esse ano, a gente tomou vergonha e falou assim, não, vamos fazer de fato, vamos estruturar alguma coisa juntos. A gente começou a montar esse MVP aí, botou essa pessoa para ir tocando as primeiras etapas e, assim, tô bem otimista, tô bem ansioso que dê certo. É chato, eu sou normalmente o cara do spoiler, sabe? A Marvel lá tem o Tom Holland que sempre vaza as coisas. Eu sou esse cara, então eu tô aqui me contendo para não falar demais. O Thiago já tá vermelho ali, que tá pensando, caraca, esse cara vai falar besteira. Mas, vamos ver se a gente consegue um furo ainda hoje aí, vamos ver se a gente consegue. Mas basicamente é isso, entendeu? É interessante observar, né? Depois que eu fiquei olhando um pouco para esse mercado, até no mercado digital, antigamente eu achava que os programadores não saíam tanto da área deles, assim, para atuar em outras, mas eu vejo bastante, marketing digital tem uma turminha boa, né? Você pega às vezes até o Flávio Augusto da vida ia fazer processamento de dados, gente que chegou a entrar, o Jonathan Taioba, gente que começou na ciência de computação, então tem uma galerinha que começou como programador e aí, potencialmente por essa proximidade com o marketing digital, porque acho que tem tudo a ver com tecnologia em si, então é muita gente empreendendo nesse mundo também, né? Inclusive eu e o Moacir aí também, com o viés de programação, empreendendo aí juntos. A gente empreendeu aqui no DevPro, então é interessante ver quanta gente empreendendo por aí. JP, que fundou a Hotmart, também com viés de programação. Então, uma galera boa, né, empreendendo.
O Márcio Mota também, da Monetize, o Daniel Pinheiro, Evermart. Tem muita gente, né? O que eu falo, assim, normalmente, que eu gosto de avaliar é que é raro você ver, às vezes, um programador empreendendo comparado a algumas outras áreas. Mas quando o programador empreende, quando ele consegue ter, na minha visão, um bom perfil de, né, hard skill ali, desenvolvimento, ele ser um cara bom assim tecnicamente e também ser um cara bem comunicativo, no geral os negócios que ele tende a fazer são muito grandes, né? Porque se você for ver no histórico, você tem uma amostra pequena, mas se você for pegar, por exemplo, Pavel Durov, que foi o cara que criou o Telegram e criou o VK, você tem o Yan Kun, que foi o cara que criou o WhatsApp e posteriormente vendeu pro Facebook. Você tem o próprio Mark Zuckerberg, você tem o Bill Gates. Então, é bem interessante assim, a gente olhar para trás e vendo que, caramba, esses caras aqui também são programadores. Eles também tiveram, às vezes, algumas limitações que a gente teve, né? Mas uma vez que eles criaram um negócio, a chance desse negócio crescer muito é alta, né? Porque a gente não tem uma trava toda que um negócio físico às vezes teria, né? A gente consegue vender para qualquer lugar do mundo com muito mais facilidade. Captar também de qualquer lugar do mundo, né? Eu já tive alguns desenvolvedores. Tive um desenvolvedor, inclusive, da Ucrânia, que trabalhou comigo um tempo, da Rússia também. Né? Sorte que em épocas diferentes, né? Porque agora com conflito seria uma daily meio complicada, né? Imagino. Mas, assim, é muito interessante. É por isso que eu acho que quem tem receio de empreender na área de programação, às vezes é só uma limitação ali que você vai ter que esperar temporariamente, mas a chance de escala de crescimento é muito grande, né? É engraçado esse ponto aí que o Will comentou de escala e tudo mais, que você não fica preso a um país, né, a um lugar, certas pessoas que vão passar na frente da sua loja, porque eu tenho também um outro aplicativo ali para a própria Shopify, que eu criei para o público brasileiro e 80% hoje da base é internacional, porque o próprio SEO ali do Shopify, muita gente acabou procurando. Eu fiz a página em inglês também, que é obrigatório, eu fiz de qualquer jeito, e 80% da base é de fora do Brasil, e chega a ser muito engraçado você ver a força, né? Que às vezes a gente acaba pensando muito só Brasil, e tem um mercado muito grande fora também. Apesar da minha audiência ser, digamos aí, de pessoas que estão querendo entrar para o mercado, dos mais novos, eu acho bom trazer esses temas para se vislumbrar até onde se pode chegar, né? Que às vezes o pessoal fala, se eu conseguir programar, vai ser melhor para eu empreender. Então, eu acho que é só uma faca de dois gumes aí. Não sei se vocês passaram pela mesma coisa, gostaria de contar também com a opinião de vocês. A gente começa normalmente bastante no hard, estudando bastante, programando, metendo a mão na massa. E aí eu acho que o Will falou, aí quem tem de repente um pouquinho mais de soft skill acaba podendo ter essa oportunidade de empreender. E aí para mim só a dificuldade é justamente essa de fazer trocar a chave e falar, cara, agora eu não posso fazer tudo. Agora eu tenho que delegar. Agora eu não posso mais enxergar só o software como sistema. A empresa inteira tem que ser um sistema, né? Tem que desenhar as áreas, desenhar bem as interfaces entre as áreas, a comunicação, documentação. Isso para vocês também foi um desafio? Também é algo que vocês enxergam? Como é que vocês veem isso? Se quiser começar aí dessa vez, Thiago. Claro. Posso até contar um pouco da minha história ali, que eu acabei falando muito rápido, né? Mas basicamente eu sempre fui desenvolvedor, trabalhava com Salesforce. E era um subnicho que tinha demanda no mundo todo. Hoje é o maior CRM do mundo, né? Acho que ele fica até na frente da Oracle, se eu não me engano. E acabei indo trabalhando em Portugal, tudo mais, com essa demanda, enfim, todo o sonho de toda pessoa. E falei assim, caramba, tô aqui, tô ganhando bem e tudo mais, mas não é isso que eu quero, né? Eu quero ganhar mais, quero empreender, não sei o que eu quero. E aí entrei num grupo de network, foi aí que conheci o William, né? Teve um evento presencial lá na Lituânia. Falei, tá aqui pertinho, eu vou ali para ver como que é. E lá foi tipo, falei, caramba, é nessas pessoas que eu quero estar no meio, quero empreender. Encontrei as pessoas que pensam igual a mim. E aí eu falei assim, nossa, eu preciso fazer alguma coisa nessa área. E comecei a fazer dropshipping, larguei toda a programação durante 1 ano, viajei o mundo inteiro aí, fazendo dropshipping, e foi fazendo dropshipping que eu encontrei vários problemas, várias possíveis soluções para desenvolver.
Então eu falei, meu lado empreendedor, meu lado desenvolvedor falou assim, não, eu gosto de fazer isso, não tem como. Tava, enfim, indo bem até ali do dropship, eu falei, não, tem que ir para esse lado. E é engraçado, você começa ali uma empresa de uma pessoa só, né? Programa, divulga, pede para amigo divulgar, mete as caras, faz landing page, faz gateway de pagamento, nossa, faz tráfego. Inclusive o dropshipping me ensinou muito sobre isso, né? E, enfim, e aí foi crescendo e você vai vendo que é muito engraçado. Você realmente tem que ir escalando a empresa como se fosse um software, né? Você tem que desenhar a documentação da empresa, colocar processo, ver se as pessoas estão fazendo as coisas e é bem desafiador aí essa questão de empreender e desenvolver ao mesmo tempo ali. Só antes do Will, digamos aqui, minha audiência é mais de programador, fala só pra gente, um resuminho rápido aí, o que é dropshipping, né, Thiago? Não, é um modelo de negócio para quem tem e-commerce. Então, basicamente, você abre uma loja virtual, anuncia produtos que você não tem em estoque, e quando você vender, você compra de qualquer fornecedor que faça entrega unitária e entregue diretamente pro cliente final que comprou esse produto. Então, você consegue escalar muito, porque você pode fazer de 1 a 1.000 vendas por dia, se você não tem estoque. Quem faz esse processo de gerenciamento é o fornecedor. E fez um boom muito grande aí antes ainda está no hype, né? Antes da pandemia, porque muitos produtos vinham da China, né? Você fazia muitas vendas direto da China, enfim, porque você consegue colocar um markup ali, um preço de venda 2, 3 vezes o valor, que lá é muito mais barato e chega o produto em 30 dias. Então, é um modelo de negócio aí bem legal e muita gente acaba fazendo aí, ainda mais com essa questão de marketing digital. Você faz um tráfego ali no Facebook, no Google, TikTok, vários meios de marketing. Ou seja, aí o foco é você faz o marketing digital e toda a parte de logística você delega para um terceiro que vai ser um fornecedor teu no fim do dia. Isso. Uhum. A Legal. Parte física, né? Você faz só a parte virtual. Legal. E Will, aí, como é que foi essa passagem aí, digamos, de desenvolvedor, de dev para empreendedor, cara? Passou essas dores aí também? Como é que foi isso aí para você? No caso, acho que foi assim, bem gradual também, né? Igual no caso do Thiago, ele já estava com uma operação ali do drop, e aí acabou vendo problemas para ele resolver. No meu caso foi assim, eu tinha concluído o mestrado, final de 2017, e eu já tinha organizado uma viagem para a Rússia. Eu tinha o plano de fazer o doutorado na Rússia, né? Nessa época, só que, pô, Rússia era um país, antes da Copa do Mundo, era totalmente fechado, né? Ninguém tinha muita informação sobre a Rússia. E eu queria ver se eu conseguiria me adaptar ao país. Então, o meu planejamento foi, vou para a Rússia no inverno, né? Que se eu conseguir passar bem lá no inverno, eu vou conseguir me virar bem nas outras estações também. Então, eu fiz esse planejamento de ir para a Rússia no inverno. Só que antes de eu viajar, uma empresa me chamou, perguntou se queria trabalhar remoto. Eu expliquei para eles todas as limitações e tal, que eu não poderia trabalhar full time, porque eu já estava terminando algumas coisas do mestrado e que eu precisaria providenciar outras coisas, então não rolaria de eu trabalhar full time, que teria que ser algumas horas, não poderia ser horas lineares no dia. Um dia eu ia trabalhar 3, outro dia eu ia trabalhar 10 horas, outro dia eu ia trabalhar, sei lá, 2, e no final da semana entregaria as 20 horas ali, né? Mas passei uma série de limitações, e como eu tinha sido muito bem recomendado para essa empresa, tinha muitos amigos meus que já me conheciam lá, eles aceitaram assim mesmo. Eu trabalhei um mês para eles e fui para a Rússia. E aí eu fiquei de talvez voltar a trabalhar com eles depois desse período, né, da viagem. E aí eu viajei e tal, vi como é que era o país, achei super legal, né? Depois eu acabei morando lá um tempo também, mas isso é um papo para outro dia. Mas aí no período que eu estava na Rússia, eu recebi algumas propostas de outras empresas via LinkedIn. E o engraçado é que na Rússia não funciona, né? O LinkedIn também. O LinkedIn foi bloqueado, acho que em 2015, 2016,
porque o governo falou que os americanos estavam usando o LinkedIn para espionar lá, enfim, N fatores, né? E aí eu acabei recebendo essa notificação no Gmail, né? Nem no LinkedIn, que o LinkedIn encaminha, né? Quando você recebe alguma proposta, alguma coisa. Recebi no Gmail, só consegui responder quando eu voltei ao Brasil. Respondi a empresa, conversei com eles e comecei a trabalhar. Para essa empresa, 8 horas, para essa empresa que me ofereceu oportunidade, para outra que eu já estava 4 horas, eu segui fazendo 4 horas por dia. Chegou um ponto que eu recebi uma proposta das duas empresas de aumentar as minhas horas de trabalho, se eu tinha mais horas para entregar, se teria essa possibilidade. Não tinha, né? Já trabalhava 12 horas por dia, então, assim, mais do que isso, a minha produtividade ia cair. E eu fiz uma proposta para eles diferente. Falei, olha, se eu trouxer um amigo meu e ele entregar as tarefas, eu supervisionar as tarefas dele e entregar com a mesma qualidade que eu entregaria, tá ok para vocês? E eles falaram, tá ok. Comecei chamando 1, 2 amigos, 3, aí chegou um ponto que já eram 8, né? Ali trabalhando. E assim, funcionou bem durante um tempo, só que tem uma série de desafios, né? Quando você está trabalhando com terceirização de desenvolvedores, e acabei migrando com o tempo. Mas foi assim que eu comecei. Eu comecei primeiro vendendo as minhas horas diretamente para uma empresa, depois vendendo as horas de outras pessoas. E aí no futuro eu fui substituindo isso por software house, SaaS, e aí hoje em dia também, além do SaaS, a estruturação de time de tecnologia. Muito bacana, turma. Bom, gostaria já de agradecer aí a vocês por terem topado gravar aí esse episódio. Não sei se foi muito no susto, mas foi bom que o Thiago respondeu na hora, vamos lá, e acho que isso é bom. Acho que isso vem da veia de quando o pessoal trabalha na área de mercado digital, vamos botar a cara, vamos aparecer, né? É bem legal a história de vocês. E eu queria saber o seguinte, como é que o pessoal acha aí o Will e o Thiago nas redes sociais? Quem quiser chamar vocês para bater um papo, quem quiser chamar vocês também para perguntar como é que tá essa contratação, como é que a turma encontra vocês aí nas redes? Perfeito. Vou digitar o Instagram aqui. Eu mandei o Instagram e o e-mail corporativo aí, quem quiser entrar em contato. Tá aí os dois meios. E acho que é isso, né? Quem estiver escutando, eu vou colocar, né, vou pedir para colocar na descrição aqui do podcast, tá? Mas tá aqui, ó, @Thiago Shikata. Aqui agora vai ser Thiago com H e Shikata Shikata, tá? E aí tem o menino no começo, Thiago Nishikata. Thiago Nishikata, olha aí, ó, ainda tô lendo errado ainda. Thiago com H e depois Nishikata, perdão, verdade aqui. E aqui o Will, The Traveler Will, então aí isso. Está em inglês, né, o Will Viajador aí, tá? Então, The Traveler Will, TheTravelerWill. Então, se vocês quiserem bater um papo com o Thiago e com o Will, vocês podem seguir eles então na rede. Se vocês quiserem me seguir lá, o @RenzoProBR, tô lá sempre postando conteúdo, a caixinha não parou nesse tempo todo. O pessoal tava pedindo episódio de volta. Pessoal, eu dei uma pausa porque nasceram meus gêmeos aqui, então tô com 4 filhos, agora Caramba. 2 gêmeos de 3 meses, então por isso que eu tinha dado uma pausa, mas a gente vai voltar aí a fazer conteúdo. Se você tá ouvindo a gente no Spotify, se inscreva aqui, tá? Ativa o sininho para você ouvir aí quando o podcast sair, depois eu vou mandar para você, Will, para você, Thiago. Se você estiver no YouTube também, se inscreva, ative o sininho aí, nosso YouTube/canal DevPro. E se você quiser entrar no nosso canal do Telegram, o endereço é bit.ly/canal DevPro, ou seja, bit.ly/canal DevPro.